né? Paz de Deus para todos, né? Bem, conforme entendimentos que nós tivemos, nós vamos utilizar um assunto e nossa revista da Dominical. A revista é o comportamento do crente, essa aqui. Perfeito. Viu? Perfeito. Essa revista faz parte de tudo aquilo que é ensinado na igreja, que é escolhido pelo pastor, né? O conselho também delibera, né? E diz respeito, a maioria das lições, à ética cristã. Eu escolhi, então, a primeira lição, que está mais antiga, né? A cabeça dos irmãos, que é a doutrina bíblica e ética cristã. Perfeito. O pastor João Arantes Costa. Ele traz um texto básico, geral, para a lição, a porção da palavra de Deus que está em Efésios 4, de 1 a 6. Nós vamos ler. Quem tiver com a Bíblia pode manuseá-la, pode utilizá-la. Quem não tiver, que depois for assistir, em qualquer época, poderá abrir também. Mas a palavra diz para nós, na carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, Ásia Menor, hoje Turquia, dizendo a eles: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavra da salvação. Amém. Presbítero Peterson. Sim. Alguns irmãos estão digitando na tela que o áudio está baixo. Eu não sei se há possibilidade de clicar no botãozinho. Você está usando o computador ou celular? Estou usando celular. Celular, pronto. Então, eu acho que se aproximar, se você puder falar um pouco mais baixo, vou pedir, ou mais alto, os irmãos vão digitando aí se está alto ou baixo e eu vou acompanhando na tela, para não ser prejudicado o ensino, tá certo? Tranquilo. Ok. Ok. Eu estou ouvindo perfeito, muito bem. Alguns digitaram aí que está baixo, mas vamos tentar ajustar aos poucos. Se os irmãos acharem que está baixo, eles digitam, eu vou acompanhando a tela. Não se preocupe com a tela, presbítero, fique à vontade. Então, o nosso autor, como já falei, essa literatura é aprovada pelo pastor, nós utilizamos a revista e a usamos como os tópicos da lição e debatemos dominicalmente, nossa classe. E aí, no que está escrito, nós concordamos, discordamos, debatemos. E quero até dizer, aproveitando a oportunidade, que o que eu falar, como nas outras oportunidades também, será de minha inteira responsabilidade. E ele diz aqui, doutrina bíblica e ética cristã. Então é algo direcionado para o crente, né? Para o que crê. Nós vamos fazer, então, uma abertura trazendo uma conceituação, ainda que básica, ainda que rudimentar, primária, do que seja ética. E, às vezes, nem todo mundo pode saber o que é ética, né? Ética cristã já está à parte, mas ligada à vida do religioso. A ética vem de uma origem grega, né, que é do ethos, o nome é ethos, e foi utilizada primeiramente lá por Sócrates, Platão, século V, e outros filósofos gregos da época. E a ética está
intrinsecamente ligada à moral. Tanto a ética como a moral estuda os princípios, os deveres, as obrigações do homem em sociedade. Tanto ele, como ele deva ser, como ele deva se portar, se comportar na sociedade. Aqui no Brasil, a ética é estudada dentro da filosofia, mas apenas uma parte, no ensino fundamental. Ela tem uma parte maior no ensino superior, né? E a ética, justamente, ela está bem intrínseca com a moral, como já falei, e ela estuda os reflexos da aplicação prática da moral. Em suma, basicamente é isso aí, bem curtinho. E a ética, eu entendo, que possui 4 pilares fundamentais, que é a verdade, é o respeito, a coerência e o bom senso. São 4 sustentáculos que corroboram para que a moral e a ética subsistam. Mas como eu disse que nem todo mundo conhece ética, vivem tranquilamente errando, acertando, sem nem sequer aplicar, ou seja, eu vou agir dessa forma porque é mais ético, vou agir daquela forma porque é mais ético. Apenas quem estuda um pouquinho mais, ou quem vivencia mais a palavra e a palavra de Deus, sabe essa questão de distinção, né? As pessoas às vezes agem de uma forma ou de outra. É como se também as pessoas às vezes comentam isso, geralmente no final de ano, né? Eu vou me sentar aqui, vou escrever tudo que eu vou fazer como alvo, como meta esse ano. Quase ninguém faz isso. Apenas agradece a Deus por mais um ano que se avizinha, pede as bênçãos deles e continua vivendo. Então, a ética tem esses pilares. E, ainda assim, a própria ética, que as pessoas não estão obrigadas a cumprir, ela, nos seus pilares, vem sendo muito relativizada durante o passar dos tempos, né? Lembramos bem que, naquele contato, quando Jesus foi enviado a Pilatos para ser questionado, para ser ali, não digo que fustigado, mas para ser ouvido por ele, houve essa relativização da palavra verdade. Porque ele perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? Jesus costumava ficar calado, às vezes, quando estava em frente a um assunto que ele não queria tratar, especialmente alguém que se considerasse seu inimigo. Mas aí, ele falou: o que é que você fez? Porque eu não sou judeu, mas o seu povo aqui me entregou você para falar. E Jesus, então, disse: olha, essa pergunta que você está fazendo vem de você mesmo ou alguém falou a meu respeito sobre isso? Eu não sei, eu não sou judeu. Em suma, Jesus: mas tu és rei? Ele disse: olha, eu para isso vim ao mundo, com essa finalidade, para que todos saibam a verdade. E todo aquele que conhece a verdade me ouve. Então Jesus estava dizendo a ele que ele era a própria verdade, que ele era a salvação, que ele é poder, que ele é glória. E em contradição aos poderes do mundo, ele estava sendo ali humilhado, iria ser sacrificado por causa do amor de Deus para com o homem, para a salvação, para que o homem vivesse em paz e com ética. Perfeito. Então, Pilatos relativiza e diz: o que é verdade? Então, de lá para cá, tudo vem sendo distorcido e a verdade vem perdendo o seu campo.
Uhum. Pessoas, por exemplo, a depender da profissão que exerce, todas as profissões usam da ética, né? Direito, Uhum. contabilidade, pastor, então, né? Uhum. Que é, É. né? É preciso entender isso. Antigamente, alguém mentia e se dizia ele que era mentiroso, e acabou. Mas com o passar dos tempos, foram colocando frases, e que a gente diz que isso é a utilização que parte do inimigo de nossas almas, vem de Satanás, vem do diabo, e ele diz, olha, isso aí é fanatismo religioso, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ao invés de ser chamado disso, a pessoa diz, olha, você, o que o senhor está dizendo não condiz com o princípio geral da verdade, ou as suas palavras não totalizam a verdade absoluta. Amigo, você mentiu, você é mentiroso. Vamos dizer logo isso. E mais de perto, como eu costumo falar lá na igreja, e que é a ação do inimigo também, né, que age sorrateiramente na vida de alguns, vão inventando outras coisas para relativizar também a mentira. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Foi ele quem criou isso. E ele vem colocando na mente das pessoas que a mentira não existe mais. Né? Uhum. Dizem que o que existe agora não é mentira, mas é mensagens falsas. E ainda dizem outra língua, fake news. Nem a nossa língua é. Então a pessoa vai absorvendo, então você não escuta mais a palavra mentira ser mencionada. Já o respeito é uma coisa muito importante. Eu já tenho bastante idade e alcancei de ouvir falar e também presenciei na minha idade de jovem. E quando a pessoa dizia uma coisa, era verdade, inclusive determinados acordos eram fechados, né? A pessoa apertando apenas a mão. A palavra valia alguma coisa. Hoje, contratos são desfeitos, tudo escrito, registrado em cartório, e ninguém cumpre. É complicado isso. E naquela época bastava a palavra, ter um Uhum. respeito pela palavra. Depois da passagem do estado de ser do povo brasileiro, né? Os princípios democráticos mudaram, né? Criou-se na Constituição, nos anos 80, a Constituição de 88, um artigo que fala acerca da liberdade de expressão. E as pessoas saem, hoje em dia, por aí afora, xingando todo mundo, diz o que quer, Uhum. em nome da liberdade de expressão. Verdade. Isso é um desrespeito. Então, os pilares da, 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 da ética, os seus principais, como eu já citei, verdade, respeito, coerência e bom senso, vão caindo e vão dificultando, né, a vida em sociedade. Mas tudo isso que estou colocando faz parte dos 3 itens que o autor colocou aqui na lição, que é a ética individual, a ética social e a ética teísta. Nessa ética individual, e dentro dessas palavras que estamos trazendo acerca de ética e moral, está intrínseco, há uma coisa que um filósofo suíço, Jean-Jacques Rousseau, século XVIII, 1700 e parará, nos traz dizendo que o homem é produto, é fruto do meio. Na concepção de Rousseau, o homem precisava ter o conhecimento de tudo que era bom para ser bom, e depois ele poderia optar ou não Uhum. pelo que ele seguiria, se a parte boa ou a parte má. Quando, na verdade, com o passar dos tempos, o que vemos é que, se numa sociedade a família cria
a criança no caminho em que deve andar, quando ele for velho ainda se lembrará daqueles ensinos, né? É o que a palavra diz para nós, Provérbios, salvo engano. Mas, se a criança está num lar que tem desavenças, que todo mundo xinga nome, pai bebe, pai fuma, mãe fuma, complicado. Ele vai aprender aquilo. É inevitável. Certa vez até eu levei isso como um tipo de exemplo em uma de nossas lições de escola dominical. Um pai achando graça e ficando feliz, contente com um filho que tinha 3 anos e já sabia xingar 3 ou 4 nomes. Ele achava que aquilo era sabedoria. Menino sabido é isso? Toda a sabedoria, na verdade, vem do alto, vem dos céus, para iluminar a vida do homem. Ele tem uma vida importante na vida de Deus. Então, a ética individual trata daquilo que o homem aprende, daquilo que o homem é levado a fazer, a praticar, porque ele é o responsável pelos seus atos. É do que ele faz que ele vai ter, assim chamado na palavra comum, a fama dele. A fama dele. Uma vez eu vi de um pregador, aliás, de 2, não um atrás do outro, mas em tempos espaçados, essa questão ligada ao indivíduo. E é justamente uma questão ligada ao povo de Deus lá, judeu. Israel. Um menino, um jovem, aprendiz de pastor, que também apacentava as ovelhas lá no aprisco, ele tomava conta para aprender aquilo. Ele estava montando guarda, né? Enquanto que os outros pastores estavam conversando, afastados. E ele costumava brincar dizendo que o lobo vinha pegar as ovelhas no aprisco. Então ele fazia aquela gritaria toda, aquele labafero, como a gente diz aqui no Nordeste. E o pessoal, então, saía correndo em apuros para tentar livrar as ovelhas, para que o lobo não entrasse ou não quebrasse as cercas, né, que eram frágeis, e as ovelhas não debandassem, né? E é claro que se sabe que quando tem um lobo para um ataque, não é um lobo, ele é o chefe, né, da alcateia, é o chefe da matilha. A matilha é mais de cães. Mas eles primeiro arrodeiam a vítima e aparece o chefe. Quando ele ataca, então todos atacam ao derredor. O ataque é sempre em conjunto. E ele fazia isso quase que amiudamente. Quando em vez estava lá ele com aquela brincadeira. Mas eis que uma vez realmente apareceu um lobo, e grande, e ele chegou lá para não viver, esbaforido, cansado, chamando, chega que o lobo... E ninguém foi, todos começaram a rir dele porque ele sempre mentia. Quando, na verdade, então, os lobos derrubaram o aprisco, né? As ovelhas saíram e eles caçaram e pegaram as que quiseram. Isso porque... E aquele menino, então, caiu em desgraça por causa disso. Porque ele era tido como mentiroso, ninguém acreditava nele. Então, as pessoas têm que ter o bom senso, falar a verdade, sempre que possível. Esse assunto da ética, eu considero particularmente que tem uma média complexidade. Porque não é todo mundo que quer ser dessa forma, bitolado. As pessoas dizem, olha, eu tenho o direito de falar e de achar o que eu quiser e fazer da minha vida o que eu quiser. Se for para a parte religiosa, vai se evocar uma frase chamada livre-arbítrio, que eu particularmente acho que veio com Jesus. Há pessoas e outras que dizem, olha, veio do tempo do Senhor Deus, do tempo dos profetas. Eu acho que veio com Jesus, porque no tempo dos profetas, no tempo de Deus, ele não quis mais falar com o homem, enviou os profetas. Tudo que acontecia, Deus cobrava diretamente.
O povo de Deus, então, era escravo o tempo todo por causa dos erros, das prevaricações contra o Deus Altíssimo. E vindo Jesus, eis que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que nele é praticada a expiação, a salvação para todos. Então, o julgamento não é agora. E as pessoas não se veem julgadas, se bem que o próprio Deus pode, no julgamento prévio, para julgar alguém, retirar as bênçãos que poderia dar para aquela pessoa, até que ela volte, se ajoelhe, né, se arrependa do que fez e volte a ter com o seu Senhor. Então, não são todas as pessoas que têm esse entendimento e acham que devem, dentro da liberdade que lhe é dada, tanto constitucional como religiosa, a fazer o que bem entende. E isso fica muito complicado para a pessoa. Essa é a questão do dever individual, que é da pessoa para consigo mesmo. É muito bom a gente ter uma boa fama, né? E não uma fama ruim, né? Então, tudo isso tem a ver com o que o homem assimila, como ele foi criado, a cultura que ele adquire, se ele quer mudar de vida, se ele quer ter uma nova posição, um novo horizonte, novas atitudes. Fato esse que só se dá quando nós, então, aceitamos a palavra, quando há a conversão da vida do homem. E aí ele passa, então, a criar no Senhor, se agradar do Senhor, praticar a palavra de Deus, chamar por Jesus, né, perdoar as pessoas. E aí vai, na vida dele, ser aplicado, então, os frutos do Espírito, conforme está lá em Gálatas 5, se não me engano, né? Que é amor, paz, intimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Um homem que tem isso tem todas as coisas, então ele vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, adolescente, que vai aplicar, então, a ética em sua vida. Posto isso, nós temos também a ética social, que é tudo isso que o homem aprendeu aplicado à sociedade. Essa coisa, esse outro tópico, é também de bastante importante dentro dos exemplos do dia a dia que a gente vê, no convívio das pessoas, no tratamento entre as pessoas, né? De um para vários ou de vários para um, que a vida em sociedade é essa, articuladas pelas leis, né? A democracia e o nosso país. Essa ética social é do comportamento da pessoa. E isso varia dentro daquele princípio da ética individual que estudamos, que vimos no primeiro tópico, não é? A pessoa pode querer ser de uma maneira e ela não tem que impor a vontade dela a um grupo maior. Poderia ser o contrário. Mas ainda assim, há muitos casos em que vem uma outra pessoa e defende aquela, dizendo, mas fulano é assim mesmo. Sim, ele não tem que ser assim mesmo. Ele não tem que ser assim mesmo. Ele tem que ter o respeito, ele tem que ter a devida moral no tratamento com as pessoas, no que ele faz, né? São deveres gerais na vida do homem em sociedade. Tanto que há pessoas que gostam muito de xingar nome, não se expressam bem, e que às vezes quando estão diante de um pastor, de uma autoridade, né, vai a um lugar solene, a pessoa fica toda, como a gente diz aqui no Nordeste, né, toda cheia de dedo, porque não sabe o que falar, porque só vem à mente coisa, né, reprovável perante o nosso Deus e perante, inclusive, a sociedade. Infelizmente, nos dias de hoje, como falei no início, está aí a
questão da livre expressão só pende para o mal. Porque não pende para as coisas boas, né? Só pende para o mal, né? Tu pode ver que as gírias são sempre para coisa má. Recentemente surgiu uma boa, né? As pessoas tratarem uma outra de abençoado. Ô, abençoado! E essa foi boa, né? Porque as outras, tudo é ruim, viu? É fogo, é não sei o quê. Tudo, monstro sagrado disso, monstro sagrado daquilo. Quer dizer, sempre ligado a coisas contra a verdade e contra a luz que é Jesus. A ética, tanto a ética individual quanto a ética social, elas estão ligadas ao que o homem deve fazer, tanto para si mesmo, porque tem coisas que você faz vai sobrar para você, né? Como atirar uma pedra para cima, e se você não tiver cuidado, vai voltar e vai bater na sua testa. Então, o autor traz a unidade da fé, que é o que nós devemos fazer enquanto cristãos para andarmos dignos da vocação que o Senhor nos chamou. Então, andar de modo digno é andar com ética. Porque o homem que cumpre todas as coisas, a Bíblia o chama de íntegro. Integridade vem a ser isso. E o homem íntegro é um homem digno. Então, sendo ele digno, ele está, então, sendo o praticante. Ele exercitou toda a ética, né? E a vocação a que fomos chamados, que é a aprendizagem da palavra, que é a aprendizagem bíblica, aí isso é a doutrina que nos foi trazida, os ensinamentos que nos foi trazido pelo próprio Jesus. Aí, em suma, resumindo isso tudo, Paulo, então, traz para nós a questão ligada ao amor. Porque não somente aquilo que você faz como pessoa, você ainda tem que cumprir o que ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, de 4 a 8, né? Que é a questão ligada ao amor. Porque o amor é um dom maior, mas não existe o dom do amor sozinho. Existem todos os dons, do qual o dom do amor é aplicável, ou é aplicado naqueles outros dons. Então, isso complementa a integridade do homem numa vida em sociedade. Porque na vida em sociedade é necessário que você trate com respeito, que você trate bem, que você perdoe, que você não guarde mágoa, que você seja sincero, que você seja verdadeiro. E tudo isso da aprendizagem da palavra, que é boa e eficaz, nos traz ainda a sabedoria e o entendimento de que, mesmo sendo portadores da verdade, nós não podemos nos infringir, nós não podemos ir de encontro aos assuntos alheios, mesmo se você estiver com a verdade. E você que está com a verdade, que você está com a Bíblia. Mas você não pode interromper, por exemplo, um assunto de alguém e dizer lá, a verdade é essa. Porque senão ele vai fazer como Jesus uma vez fez com as pessoas, né, que queriam que uma herança fosse dividida e queria que Jesus intervisse e fizesse assunto com vocês. Não entrar, né? E aí, o que acontece? A pessoa não vai gostar, porque a verdade é minha, mas não é a verdade deles, né? É a coisa relativa, como já falamos aí. Então, eu não posso interferir na vida dos outros, mas sim policiar a minha vida para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. E aí vem o último tópico, que é a ética ateísta, que aí é assunto da lição. Apenas abrimos aquele prefácio, aquele preâmbulo, para trazer apenas rapidamente coisa relâmpago do que seria a ética, que a ética é uma ciência que realmente é muito demorada, muita coisa, né, para ser estudada. Mas a ética ateísta trata da aplicação dos princípios da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Perfeito.
Isso é algo muito importante e, às vezes, de fácil ou de difícil aprendizagem, a depender da pessoa. O Deus que temos, o Deus que nós acreditamos, requer que cada um de nós saibamos quem Ele é, como Ele age, como Ele se comporta. Com a vinda de Jesus, nós somos por demais perdoados, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Verdade. Porque nós fomos justificados. Nós fomos perdoados por causa de Jesus. Uhum. Mas com Deus não era bem assim. Você tinha que saber qual era a vontade de Deus em sua vida para tratar com Ele. Eu lembro de usar, na época que a Arca da Aliança era levada de Jerusalém para colocar o origem, e ele tocou na arca e ele foi fulminado. Ele deveria saber que o Deus que tudo pode poderia muito bem suster aquela arca, sustentar aquela arca, ou fazê-la desaparecer, ou o que fosse. Então ele não podia tocar aquela arca. Hoje não é bem assim. Jesus veio, Jesus morreu para nos resgatar, pagou um alto preço, nos salvou do dia da ira. E toda essa aprendizagem que é de ontem, de hoje e de amanhã, porque a palavra de Deus permanece para sempre, esse relacionamento com Deus e Deus para o homem, ele é binário, mas não é coletivo. Tudo que eu tenho a tratar com o meu Deus, com o nosso Deus, é entre mim e Ele. Outras pessoas, parentes, filho, mulher, irmão, não vão, por exemplo, pagar pelos meus erros, pelos meus pecados. Quem vai pagar sou eu, aqui ou lá. As pessoas deveriam, todas, saberem disso. Porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí, na condenação, ele vai ser julgado, todos vão ressuscitar, vão ser separados, direita e esquerda, e aí os do Senhor vão ser chamados, vinde benditos de meu Pai, né? Ter como herança as mansões celestiais que estão reservadas, é a nossa fé, e os outros vão para o inferno. Fica lá com Satanás e seus anjos. Então, essa relação de Deus conosco é a palavra-chave. É o conhecimento da palavra, é a vivência da palavra, é o respeito, é falar com a verdade. Então, tudo isso, juntando verdade, respeito, bom senso, coerência, que forma a ética, na linguagem do crente, nós chamamos de testemunho. Esse é o testemunho do crente. É ter a sua vida pautada em todos os fundamentos que aprendeu na sua cultura e mais ainda na sabedoria que vem do alto, que é grátis, mas que só pode dar para nós aquele Deus nosso que tudo pode e ele dá gratuitamente, não impropera nada, não cobra nada, porque Jesus já pagou o preço por nós. E vai ser muito melhor, vai ser bom para você conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta, como João coloca aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o testemunho do crente é a somação dessa vivência com a moral e com a ética que está na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado.